Amém. Paz do Senhor, irmãos. Primeiramente gostaria de saudar todos com a paz do Senhor que estão aqui, também pelos aqueles que devem estar já conectados. E nós hoje vamos dar início à nossa lição número 6, que é o Ministério do Apóstolo. E eu vou pedir ao irmão Alberto para fazer uma oração de abertura, por favor. Pai Santo Senhor, te agradecemos, Senhor, por mais este dia, Pai, que nos estás a conceder, Senhor, convida e saúde, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deste força hoje de manhã para nos levantarmos, Senhor, da nossa cama, Pai, para nos prepararmos, Senhor, Pai. Tu nos conduziste, Pai, da nossa casa até a Tua casa, Pai. Te agradecemos, Senhor, por mais este dia, Pai. Senhor, meu Deus, te peço, Senhor, que Tu conduzas todos os Teus filhos, Senhor, que agora estão a caminho da Tua casa, Pai, que Tu os tragas, Senhor, com paz e saúde, Senhor, meu Deus, que Tu os livres, Senhor, de todo mal que nos possa encontrar pelo caminho, Pai Santo. Oh, meu Deus, te agradeço mais uma vez por este dia, Pai. Conduz, Senhor, este culto, Pai, que vamos realizar para agradecer o Teu nome, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nos louvores também que vamos ter para Te louvar, meu Deus, Pai. Te agradeço em nome do Santo e amado Filho, Pai. Amém. 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 Então nós vamos iniciar, que esta lição encontra-se na página 26, na revista dos alunos, e na página 39, na revista dos professores. O texto oral encontra-se em Efésios 4, versículo 11, que diz: E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A verdade prática diz: o dom do apostolado foi concedido por Deus à Igreja com o propósito de expandir o Evangelho de Cristo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios 4, do versículo 7 a 16, que diz: Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens e com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? O objetivo geral é mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. Os objetivos específicos é, primeiro, investigar biblicamente o colégio apostólico. Segundo, retratar o ministério apostólico de Paulo. E terceiro, avaliar a apostolicidade, ou se ser apóstolo é algo atual. Vamos à introdução, que se encontra na página 41. A partir da lição desta semana, distribuídos, estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua Igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-o semelhante a Cristo, como nós já lemos em Efésios 4, 13. De acordo com o Epístolo aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à Igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Veremos o quanto esses ministérios são necessários à vida da Igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo e simultaneamente crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mostrando a sequência de Efésios 4:11, iniciaremos o estudo pelo dom ministerial. Então, nas semanas passadas, nós falamos sobre os dons espirituais, né? Que se lembram que são 9 dons que a Bíblia nos apresenta, e agora vamos iniciar então os dons ministeriais, iniciando com o apóstolo, depois em seguida teremos o profeta, os evangelistas, os pastores e os doutores, ok? Então vamos iniciar com os apóstolos, no tópico 1, que diz o colégio apostólico. Primeiro, o termo apóstolo.
O dicionário bíblico Wycliffe informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostelein, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente com o Filho foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar o pecador, com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência. E vamos a Hebreus 3, versículo 1. Hebreus 3, versículo 1. Quem encontrar pode ler. Que vai afirmar então que Jesus Cristo também fez parte dos apóstolos, né? De alguma maneira. Hebreus 3, versículo 1. Vocês querem entender? Por isso, irmãos, santos, participantes da vocação celestial, considerai o Jesus Cristo, apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Amém. Obrigado, irmão. Podem tomar lugar. Então nós percebemos aqui que Jesus Cristo, sendo Jesus, né, sendo Deus, quando foi enviado para a Terra, tornou-se um mensageiro de Deus Pai, que automaticamente o fez também apóstolo. Okay? Então nós percebemos que o significado da palavra apóstolo é praticamente um mensageiro, né? É alguém que traz a mensagem por parte de Deus. Vamos então ao segundo tema consoante os apóstolos, que é o colégio apostólico, e perceber o que é que isso é. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno. O Salvador o separou e nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo o mundo, como nós conhecemos o texto em Mateus 28 e Marcos 16. De acordo com Stanley Orton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Okay? Eles iniciaram o ministério aqui na Terra, depois de Jesus, né? E construíram a igreja buscando as almas e trazendo as almas para Cristo, né? Que podemos ler em Atos 1, 20, 25 e 26. Em outras palavras, os 12 apóstolos construíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo, que nós também sabemos que está em Atos 1 e depois o Atos 2, depois do batismo do Espírito Santo e a pregação de Pedro, que é a prova da necessidade do Espírito Santo para poder trazer a palavra autentificada por Deus. Terceiro ponto, a singularidade dos 12. Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Multidões seguiam Jesus por onde eles passavam. Mateus 4:25. E muitos se tornavam seguidores do Mestre. Mas para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele. Que podemos ler Lucas 6:13. Lucas 6:13. E quando já era o dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Amém? Obrigado, irmão Isaac. Então nós percebemos já aqui que Jesus já deu esse ministério, ou esse cargo, aos seus discípulos, aos 12 que ele escolheu, que os decidiu como, ou os chamou como apóstolos, pastor. Que quer dizer que então eles foram enviados, se tornaram mensageiros de Cristo aqui na Terra, recebendo o título dos apóstolos, né? Recebendo o ministério dos apóstolos. Amém? O ponto... e muitos se tornaram seguidores... Isso já lemos. Ponto B. Andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Desde o batismo do Senhor até a crucificação, os 12 andaram com o Mestre, aprenderam e conviveram com ele. Se nós conhecemos todos os evangelhos,
E sabemos que os 12 apóstolos estiveram com Jesus até ao último momento, né? Até ele ser crucificado e depois ser ressuscitado, e recebeu também, receber então a comissão, né? Que nós conhecemos, que é o ide e pregai o Evangelho, e que fazeis os sinais e maravilhas. Receberam autoridade por parte de Jesus para continuar o ministério de Jesus Cristo aqui na terra, né? Por isso há muitos textos que podemos ressaltar, mas vamos já ao ponto C, que aí vamos perceber ainda melhor. Receberam a autoridade do Senhor, que se encontra em João 20, 21 a 23. João 20, 21 a 23, que diz: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ok? Então nós percebemos já aqui que Jesus entregou a autoridade sobre os seus discípulos, sobre os seus apóstolos, né? E ele lhes enviou o Espírito Santo. Ele já tinha prometido o Espírito Santo e deu então esse sinal que o Espírito Santo ia chegar, e nós sabemos que 10 dias depois, em Pentecostes, o Espírito Santo chegou, né? Depois de Jesus voltar para o Pai. Mas Jesus aqui deixa muito claro, assim como o Pai enviou a Ele mesmo, Ele enviou também os apóstolos naquele tempo e ainda quer enviar a nós no tempo atual. Amém? Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra da evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demónios, curar os enfermos e pregar o Evangelho à humanidade. Amém? O tópico 2. O apóstolo Paulo. 1. Saulo e sua conversão. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel, e também um importante mestre do judaísmo. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, a caminho de Damasco, uma busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém, e com a carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com o Cristo ressurreto. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor passou a perseguido. De Saulo, o fariseu, a Paulo, o apóstolo dos gentios. Nós sabemos, e nós todos reconhecemos, o ministério de Paulo, né? Um homem que era tão religioso, né? De alguma maneira, que conhecia toda a lei e que fazia tudo por tudo para destruir a seita de Cristo, né? Que eles criam naquele tempo, que era uma seita, né? E os judeus que não conhecem Jesus ou não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador ainda o creem até hoje, né? Estava perseguindo os cristãos, e Jesus mesmo usou esse Paulo, esse Saulo, né? É os dois nomes dele, usou Saulo como perseguidor para ser um dos maiores apóstolos ou um dos maiores evangelistas daquele tempo, um dos maiores missionários, se usássemos uma palavra que costumamos usar no tempo de hoje, né? Então nós vemos também que Deus pode usar aquilo que aparentemente ninguém de nós dá valor, ou aparentemente não faz sentido nenhum. Deus usa aquelas pessoas que Ele verdadeiramente quer usar e capacita-os para trazer a sua palavra, a sua mensagem aqui para a Terra. E nós vemos que a vida de Paulo foi virada por completa, né? Daquele que estava a fazer os cristãos sofrer, se tornou em aquele que sofreu por ser cristão, né? Que é algo que nós nem conseguimos imaginar, porque nós temos até uma facilidade de ser cristãos hoje em dia, pela liberdade religiosa que nós temos, né? Ninguém nos impede de nos juntarmos, ninguém nos impede de nós podermos louvar a Deus. Talvez não somos tão bem vistos, mas estamos muito longe do sofrimento que os apóstolos passaram naquele tempo, e principalmente aquilo que Paulo passou, simplesmente por ter o amor pelos judeus, ter o amor pelos gentios, né? E por qual nós também fomos alcançados no tempo de hoje, né? E por ter tanto amor pelo próximo, ele sofreu tanta coisa que no final até ficou a viver na prisão, né? Imagino que não deve ter sido nada fácil, mas
Se nós lemos o Novo Testamento, muitas das cartas, né, uma grande parte do Novo Testamento, foi escrito por Paulo, porque ele tinha esse desejo de pregar o Evangelho. Mesmo estando prisioneiro, ele começou a escrever cartas, né, como única solução, né, e nós hoje podemos ter esses relatos daquilo que aconteceu na vida de Paulo e daquilo que aconteceu na igreja daquele tempo. Né? Segundo ponto, um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Quão grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo, mas para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7 é um texto muito conhecido que resume a vida de Paulo. Né? Ele sabia bem que aquilo que ele fazia, que ele era dependente de Cristo, mas ele tinha a certeza absoluta que estava a fazer a vontade de Deus. Eu acho que é uma confiança, não quer dizer... Não tem nada a ver com ser orgulhoso. Eu creio que nós devemos ter, quando temos essa comunhão com Deus, Deus nos dá a certeza que nós estamos a fazer as coisas certas. E eu acho que essa comunhão é algo que nós devemos buscar verdadeiramente. Independentemente daquilo que as pessoas possam dizer, se nós estamos a fazer a vontade de Deus, Deus nos confirmar em nossas vidas. Não nos tornarmos orgulhosos, porque somos talvez o melhor pregador. Imaginamos, né? Nos tempos atuais, um Billy Graham que prega para milhões, tinha toda a razão para ser orgulhoso, mas eu imagino que ele também disse como Paulo, eu combati o bom combate, eu fiz tudo aquilo e guardei a fé, porque ele tinha a certeza absoluta que estava a fazer o correto, porque Deus estava com ele. E isso que nós também devemos de almejar. Não quer dizer que essas pessoas nunca tenham feito falha, nunca tenham cometido erros, né? Assim como Paulo também mesmo diz que ele era fraco, né? Que ele fazia sempre aquilo que não queria fazer. Então isso é sinal de alguém que também reconhece os seus erros, mas devemos de buscar mesmo essa intimidade com Deus, né? Se sentirmos que somos chamados para ser mensageiros de Cristo, e nós todos somos chamados para ser, então nós devemos de também ter essa intimidade com Deus para fazer aquilo que os nossos irmãos fizeram e principalmente aquilo que Jesus fez na terra, que é ter uma compaixão para com o próximo sem medida nenhuma, simplesmente por amor à mensagem que vinha de Deus e a mensagem que Deus também deixa para todos nós, que é o amor ao nosso próximo, né? Porque Deus não quer ver ninguém de nós no inferno, nem quer ver ninguém de nossos amigos e familiares no inferno. Então devemos ter essa paixão que Paulo também teve. O terceiro ponto, que é um ponto que podemos dizer que é um ponto de humildade, né? Ele se achava o menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Para aqueles que estão a chegar agora, o colégio dos 12 são os 12 discípulos escolhidos por Jesus, né? Que nós sabemos que no final só eram 11, que foi substituído Judas, o traidor, por Matias, que podemos ler em Atos dos Apóstolos, que então foram esses 12 apóstolos escolhidos por Jesus para pregar a mensagem aqui na terra. O colégio dos 12, então. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunho a ressurreição do Senhor, requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora de tempo, o menor de todos. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto e ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o Evangelho diretamente do Senhor, embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apóstolo Paulino. As igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. Nós lemos todas as vezes que temos a Santa Ceia, em 1 Coríntios 11, versículo 23, que diz: da mesma maneira que eu recebi, eu vos entrego, não é? E isso Paulo está a dizer que ele verdadeiramente recebeu de Cristo a mensagem e é essa que ele prega. Ele não aprendeu de Pedro, ele não aprendeu dos outros apóstolos, ele recebeu a mensagem diretamente de Cristo. Nós sabemos a maneira como ele se converteu e percebemos que ele devia ter uma comunhão com Jesus, né? De uma maneira que nós não
até se calhar mesmo não conseguimos explicar, né? Mas que devemos almejar ter essa comunhão, que Jesus Cristo tenha o interesse de nos ensinar as coisas. Ele tem um interesse, sim, mas muitas vezes é a nossa falha, nossas decisões é que nos levam a não receber as coisas de Cristo como nós devemos. Né? Nós temos a sua palavra, nós temos a Bíblia. Naquele tempo era um bocadinho mais difícil, porque não havia ainda escrito os acontecimentos de Jesus, então era tudo passado pela boca, e então Jesus teve esse cuidado de ensinar a Paulo as coisas pessoalmente, que imagino alguém que está a viajar sozinho, sem ter... conhecia o Antigo Testamento, né? Conhecia a Torá, conhecia todas as leis, e conhecia a salvação através de Jesus Cristo, mas faltava de certeza muito contexto, por isso é que nós podemos perceber nas cartas que toda a sabedoria que Paulo tinha que vir diretamente através do Espírito Santo, dada por Jesus Cristo a ele, porque de outra maneira ele não tinha como aprender isso tudo, porque humanamente ele não tinha onde buscar esses recursos. Não é? Então nós percebemos que Paulo, sendo um apóstolo, não é? Ele se via como um apóstolo menor. Porquê? Porque ele não tinha estado com Jesus pessoalmente. E é algo que nós vamos já perceber quando agora entrarmos no terceiro tópico, se verdadeiramente ainda existe apóstolos no tempo atual. Né? O terceiro tópico diz apostolicidade atual. Ponto 1. Ainda há apóstolos. No sentido estrito do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não existem mais. Ok? Então nós percebemos, se nós lemos em Atos, né? Há bocado nós saltámos por lá, quando foi Matias escolhido para ser o apóstolo, né? Sucessor de Judas, havia requisitos que deviam ter estado com Jesus, né? Desde o momento do batismo com João Batista, né? E até ao momento em que Jesus voltou para o céu. Então devia de ser uma pessoa, né? Um dos discípulos, que tivesse estado todo o ministério de Jesus com Jesus. Matias pertencia a esse grupo e um irmão José que não foi então escolhido como apóstolo, né? Só foi escolhido um. E então Paulo, como não tinha estado presente nisso, e nós, como não tivemos presentes no ministério de Jesus, não podemos nos chamar como apóstolos, não é? Porque apóstolos, na explicação bíblica, é alguém que então teve todo o ministério de Jesus e só foram aqueles 12 escolhidos por Jesus que verdadeiramente serão chamados de apóstolos. Nós vamos ver na Bíblia que várias outras pessoas também foram chamadas de apóstolos, mas por outra razão, né? E vamos chegar lá, que é a única forma de ser um apóstolo no tempo atual. Né? A palavra de Deus diz que, durante o milénio, os 12 se aceitarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Ok? Então, quando morreu Pedro, João e todos eles, acabou-se o colégio, né? Acabou-se os 12 escolhidos dos apóstolos, né? Algo que hoje em dia nós vemos que outras igrejas praticam de outra maneira, como as igrejas católicas romanas, que têm o Papa, que dizem que é o sucessor de Pedro, e as igrejas ortodoxas, que têm o Patriarca, que dizem que também é o sucessor de Pedro ou de João, um dos dois, né? Dependente se é ortodoxa russa ou ortodoxa grega, existem então essas diferenças, mas nós vemos aqui claramente que os apóstolos, no sentido, assim como a Bíblia nos ensina, já não existem. Porque morrendo os apóstolos que foram escolhidos por Jesus, morreram os apóstolos. Será que morreu também o ministério apostólico? Acho que não, porque a Bíblia menciona, e nós vamos chegar lá, porque é que ainda existe esse ministério. Segundo, apóstolos fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Horton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à Igreja. Entre estes se acham Paulo, que já falamos, e Bernabé, bem como os parentes de Paulo, Andrónico e Júnia. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da Igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial
de um dom ministerial distribuído à igreja local. Ok? Então, um apóstolo não é outra coisa a não ser um missionário. Se nós formos ver hoje em dia, nós talvez não usamos o título de apóstolo, não é? Porque nós temos essa fé que os apóstolos escolhidos verdadeiramente foram aqueles 12, mas nós queremos que ainda existe o ministério do apóstolo, que é um mensageiro da palavra de Deus. E o mensageiro da palavra de Deus, aqueles que saem da sua cidade para pregar o evangelho, se nós formos ver, é o ministério dos missionários que existe. Né? A Bíblia não fala de missionários, mas a Bíblia fala de apóstolos. E nós enviamos os missionários e fazem esse serviço mesmo. Têm esse trabalho, esse ministério, que é de pregar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Então, se nós formos para o tempo atual, o ministério apostólico é o ministério missionário. Não é? Então, cada um que faz missão, de alguma maneira é um apóstolo, né? Tem esse ministério, tem esse dom, mas não vamos dar esse título, né? Já não é algo costume, pelo menos não na nossa denominação. Existem, em outras denominações, que existem apóstolos. Podemos questionar, né? Se verdadeiramente estão a fazer esse trabalho de apóstolo. Por mim, podem ficar com esse título. Se não estão a fazer, simplesmente só para ter mais um título, então estão a brincar com as coisas que verdadeiramente são de Deus. Amém. Terceiro ponto, o ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana e, infelizmente, copiada por algumas evangélicas para justificar a existência do papel papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é ministério de caráter apostólico. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Homens como John Wesley, William Carey, cognado pais das missões modernas, Hudson Taylor, D.L. Moody, Gunnar Wingren, Daniel Berg, irmão André e tantos outros em tempos recentes foram verdadeiramente desbravadores apostólicos. Cidades e países foram impactados pela instrumentalidade desses servos de Deus. Amém? Então, se alguém de nós, né, nós todos desejamos ter os ministérios dados de Deus, né, nós todos desejamos os dons de Deus, e se alguém de nós sente verdadeiramente trabalhar fora talvez do próprio país, alcançar alguém para Cristo, né, nós vamos diferenciar, claro, o ministério evangelístico, nós vamos chegar lá, né, que é, digamos, o trabalho local, e temos o trabalho a nível mundial, que é o trabalho missionário, que é então de caráter apostólico. Né? Alguém que é mensageiro de Cristo em toda a terra pode ser, ou é capacitado com esse dom de apóstolo. Né? Pomos em questão o título do apóstolo, talvez, mas o que é certo é que esse dom existe e é o que nos capacita para nos enviar para os sítios onde ainda ninguém chegou, assim como Paulo foi pregar fora de Jerusalém, né? Foi um dos primeiros que saiu e pregou no Médio Oriente, que pregou na Europa, né? na área da Grécia, na Macedónia, em todos os países à volta de Israel, enquanto, por exemplo, Pedro ficou nos países judeus, né? Nos territórios judeus, em que só simplesmente tratava com os judeus e, de alguma maneira, era apóstolo para aquele povo, e Paulo se tornou um apóstolo para os povos fora dos países judeus, ou das terras judeias. Né? Que nós vemos na Bíblia que até tem a menção que Paulo se tornou o apóstolo dos incircuncisos e Pedro se tornou o apóstolo dos circuncidados. Né? Os incircuncisos, que eram os gentios, e os circuncidados, que eram os judeus. Né? E então nós vemos que o ministério de apóstolo ainda é atual. E se nós temos esse desejo pela missão, esse trabalho pela missão, é porque Deus tem colocado esse ministério apostólico também em nós, não é? Devemos de continuar a buscar, ajudar cada vez mais as pessoas. Não é por causa dos títulos, não é? Isso é algo que nós devemos aprender nesta revista, é que nada é por causa dos títulos. O que é verdadeiramente importante é trabalhar na obra do Senhor. E o Senhor nos vai revelar qual é que é o ministério que Ele nos quer dar, em que área Ele nos quer capacitar ainda mais. E o que é que devemos fazer? Pregar o Evangelho, independentemente se sou apóstolo, se sou evangelista, se sou diácono, se sou isto ou se sou aquilo, ou simplesmente sou uma simples ovelha, né? Não interessa. O que interessa é fazer a vontade do Pai e pregar o Evangelho com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos familiares,
e verdadeiramente usar os dons que Deus nos dá e dar fruto, independentemente do reconhecimento que mesmo que vamos receber da própria igreja. Conclusão. Nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios 4:11, está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravam os rincões dos nossos países e em países inimigos do Evangelho são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Amém? E assim chegamos ao fim desta lição. A semana que vem vamos falar sobre o ministério do profeta. E eu não sei se alguém ainda tem alguma pergunta, né? Vamos recapitular praticamente os 5 dons ministeriais que nós vamos falar nesta revista. As semanas passadas nós falámos sobre os dons espirituais e agora vamos falar então sobre os dons ministeriais. Recapitulando, o que é o verdadeiro apóstolo? Baseado naquilo que nós aprendemos hoje. Certo? É um mensageiro, mas quando nós referimos ao verdadeiro apóstolo, nós referimos a uma pessoa específica. Ok? Também foi um missionário, mas se refere a Jesus Cristo. Ok? Ele foi o verdadeiro apóstolo, foi o primeiro enviado de Deus, que foi o mensageiro que trouxe a palavra de Deus. Né? Sabemos que apóstolo então é aquele que é enviado. O colégio apostólico são os 12 apóstolos, ok. Escolhidos por Jesus Cristo, sabendo que houve mais um que teve que ser trocado, não é? Jesus já sabia que Judas era o traidor, não é? Jesus sabia o que estava a fazer quando escolheu os 12. Mas, mesmo assim, ele sabia que era necessário estar entre eles. Se nós formos ver bem, Judas teve as mesmas chances como tiveram os outros apóstolos, não é? Para se converter e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, assim como os outros o fizeram. Mas mesmo assim, Judas, usado pelo inimigo, porque não há de outra maneira, deixou-se enganar para vender Jesus Cristo. Alguém devia fazer esse trabalho. Sim. Nós, se formos a ver bem, de alguma maneira, Jesus havia de morrer. Como é que era? Nós podemos culpar os outros, que não faz sentido nenhum, porque de alguma maneira Jesus tinha que ser crucificado, mas nós percebemos que Judas teve a mesma chance, e por isso nós também devemos ter isso em mente. Assim como Judas teve essa chance, nós também temos essa chance e vamos tomar a decisão certa. É algo que é muito importante. Porque nós podemos estar na igreja e não estar na igreja, Podemos estar na igreja e não seguir a Cristo. E é algo muito perigoso que podemos aprender através da vida de Judas e que no final depois fez com que ele traiu Jesus, E mais tarde então foi substituído por Matias, porque até mesmo Judas já não estava entre eles. Ele já não teve essa chance, porque suicidou-se, que vemos que é um problema já daquele tempo também. E então Matias foi escolhido como sucessor. E temos os apóstolos atuais, que então é aquilo que os irmãos já estavam a dizer, que são os missionários. Ok. Irmão Orlando? Então, praticamente, este dom de apóstolo se pode utilizar para os missionários que não têm uma igreja local. Podíamos utilizar, sim. Não é tão escandaloso, porque há pessoas que têm igrejas locais e são chamadas de apóstolos. Sim. E há os missionários, como lemos aqui, aqueles que vão em todo o mundo, não têm nenhuma igreja local, vão transmitir a palavra. Praticamente, esse é que se pode, se tem que se dar um sítio, praticamente. Sim. Esse é que deve ser chamado de apóstolos. Considerar como apóstolos, podemos considerar todos que são, digamos, enviados, Todos aqueles que vão pregar o Evangelho em todo o mundo, aqueles que praticamente não conhecem fronteiras, assim como nós vemos em Paulo. Claro que nós podíamos fazer essa diferença que o irmão está a dizer, e eu acho que é algo correto, e eu acho que é algo que também o nosso ministério faz, porque nós não vemos que um apóstolo é um pastor de uma igreja local, porque
para isso ele já é pastor, né? Um apóstolo é mais um mensageiro que sai para fora. Aqui, como a revista também explica, são aquelas pessoas que vão pelos quatro cantos do mundo, são aqueles que saem verdadeiramente, que muitas vezes já nem têm igrejas locais, né? Assim como o irmão estava a dizer, porque saíram. Eles muitas vezes são apoiados por ministérios, né? Assim como nós temos missionários que pertencem à Assembleia de Deus, mas na mesma eles não têm um trabalho local, eles têm trabalho a todo o mundo, né? Podem ter por algum tempo um trabalho local, como missionários, assim como nós temos missionários em todo o mundo. Temos missionários no Paraguai, né, que tentamos apoiar a missão do pastor Ataíde, né, que de alguma maneira são trabalhos locais, mas apoiados, neste caso o missionário é o pastor Ataíde, que é o que vai lá apoiar, controlar se o trabalho está a continuar e fazer com que a obra continue a crescer. Né? Então podíamos tratar o pastor Ataíde como pastor local na sua igreja e como apóstolo das missões no Paraguai, né, de alguma maneira, que é o ministério que está colocado em ele. Se tem esse título ou não, como eu já disse, isso aí podemos discutir muito sobre títulos. O dom está em ele, porque senão ele não teria feito isso, e isso é o mais importante. Nós temos o dom, e se somos reconhecidos ou não somos reconhecidos, ou se recebemos esse título ou não recebemos, isso são coisas, infelizmente, que são denominacionais, e o reconhecimento por parte de Cristo acho que é algo muito mais importante, e simplesmente estar disponíveis a fazer a sua vontade. Mas sim, o irmão tem razão, podíamos chamar de apóstolo sem problema nenhum. Infelizmente, né, assim como também lemos, eu creio que o receio de usar esse título é porque muitas pessoas têm abusado desses títulos, né, e é algo que também deve ter levado a nossa denominação a ser poupativo com esse título de apóstolo, porque simplesmente muitos abusam desse título e depois se acham muito, né? Algo que Paulo não foi orgulhoso, ele sabia certamente que estava a fazer a vontade de Deus e reconhecia as suas falhas, mas quando nós começamos a se tornar-nos orgulhosos por causa daquilo que Deus nos dá, estamos a pôr em questão verdadeiramente o ministério que Deus nos quer dar, e é isso algo muito perigoso. Mais alguém? Temos ainda mais alguns minutos. Desta vez fomos bem na hora. Eu acredito que se baseia nessas, não como é que o estudo diz, porque os que usam esse título, as igrejas que usam esse título de apóstolo, não bem no contexto que nós aprendemos, daqueles que vão levar a mensagem, mas é no contexto de um título superior. E quando se trata de um apóstolo, no conceito dessas igrejas, está acima dos pastores, mas aqui o estudo também declara, infelizmente, são essas igrejas evangélicas que adotam, para não dar o nome de Papa, então dão o nome de apóstolo. Sim, mas no contexto que estamos a aprender está errado. Agora, o que nós vemos ali, por mais que o que nós vemos ali, como já foi dito, com os missionários, então logo vemos que é verdade como o ministério apostólico aqui diz que não há sucessão apostólica, mas o exercício, ele continua, né? O exercício, nesse caso, a gente então vê que continua por via do trabalho dos missionários que estão a levar a palavra. Agora, o que está errado é considerar esse tipo de apóstolo como um degrau superior. Então, se formos ver o trabalho missionário, é um trabalho muito humilde, não é? Por muitos, se nós formos ver o nosso irmão missionário Lázaro, que se põe nos meios dos lixões, né? Das deponias de lixo, para alcançar as almas, é algo que podemos claramente pôr superior, porque eu acho que nenhum de nós tinha essa humildade, talvez, de fazer esse trabalho, não é? Mas que vemos então que se alguém simplesmente quer ser apóstolo para ser líder de líderes, não é? Pomos em questão, não é? Porque Paulo nunca teve interesse em ser líder dos líderes. Paulo nunca teve interesse em ser superior a todas as igrejas locais, os trabalhos locais. Paulo sim tinha interesse nas almas. E ele tinha essa preocupação, quando nós lemos Gálatas, se lemos Coríntios, as cartas que ele escrevia era a preocupação para que ele tinha com as almas. Mas ele nunca disse, eu como vosso apóstolo, fazei aquilo, isto e assado. Não, ele disse, se vocês são seguidores de Cristo, né,
fazei isso. E se não conseguires imaginar Cristo, então olhai para mim. E para isso, para ter essa convicção, né, também é algo muito, muito interessante. Né? Para ter essa convicção é porque ele tinha a certeza que estava a fazer a vontade de Deus. Né? Para dizer, porque ele diz em vários versículos, se não conseguires então seguir a Cristo verdadeiramente, olhai para mim e vede Cristo em mim. Né? Porque ele nunca diz fazei aquilo que eu faço, mas ele dizia fazei aquilo que eu faço quando estou a fazer aquilo que Cristo quer que eu faça. E é algo essencial, né? Que devemos ter isso em mente. E nunca levar então... Mas isso é com qualquer um título, né? Infelizmente as pessoas muitas vezes estão atrás dos títulos, né? E se nós vemos até na sociedade em geral, quantos escândalos há de governantes que de repente não copiaram os seus doutoramentos e tanta coisa. A sociedade anda sempre atrás dos títulos. Mas nós como crentes, o nosso desejo deve ser receber o ministério por parte de Deus, estar disponíveis para Deus. Se a igreja nos reconhece, se um pastor nos reconhece, se vamos ser evangelistas, se vamos ser apóstolo ou não, eu acho que não é o essencial. Eu percebo a confusão que existe por causa disso, mas o essencial verdadeiramente é estar disponível para Deus. E Deus nunca vai descer do céu e dizer tu és a pastora, mas Ele vai nos capacitar para ser pastor. Não é? E é isso algo essencial. Não é? Se nós formos ver assim, na base bíblica, os títulos praticamente não têm ênfase. Claro que é esse reconhecimento do título, mas o que é o verdadeiro título na base cristã? É serviço. É serviço, nada mais. Porque o próprio Jesus, ele diz, quando fez aquela pergunta, aquele que está sentado, que está a servir, está a ser servido, e aquele que está a servir, quem é superior? Responderam certamente o superior é aquele que está a ser servido. E depois Jesus respondeu, porque eu sou aquele que estou a servir. Então, biblicamente estamos a ver que os títulos não é para nós sentarmos e tanto em vez de servir, sermos servidos. Biblicamente, do que eu vejo, biblicamente o maior título que existe é estar em função do trabalho da obra. O melhor título. Eu, por isso, eu pessoalmente admiro muito aqueles que supostamente não têm título nenhum, mas você lhes vê, eles entregar de corpo e alma a trabalhar para Jesus. A mim isso admira mesmo. E eu não sei, não encontrei em nenhum lugar, se estou equivocado, Patrick talvez já. Eu nunca ouvi este homem que foi considerado o maior pregador dos últimos tempos, que foi o John Wesley. Eu nunca ouvi se ele chamava-se pastor, só ouvia o nome dele. Só o nome dele. Mas segundo dizem, depois de Paulo, não houve um homem dos nossos tempos como John Wesley. Mas eu nunca vi que ele tivesse. E até hoje houve esse Bill Graham, o alemão que morreu há pouco. Reinhard Bonk. Ninguém, já na história, ninguém é capaz ainda de ser comparado com o serviço do John Wesley. Mas eu nunca encontrei em nenhum lugar se ele foi chamado pastor, se ele foi chamado apóstolo. Só dizem que o maior missionário que já surgiu depois dos apóstolos. É verdade. Então nós, para chegarmos então à conclusão, não é? Irmão Antônio, quer dizer alguma coisa? E aliás, tem esses títulos de apóstolo, muitas vezes é só para passar dinheiro, porque muitos deles são milionários, e onde é que já se viu um missionário milionário? Isso é questão do dinheiro, é sempre um problema, não é? Porque já Jesus tinha avisado que ninguém pode servir a dois deuses. Eu não estou a dizer que os ricos estão fora, não é? Porque creio que deve haver muitos cristãos também ricos, não é? Mas que também usem depois os valores que Deus lhe tem dado para também apoiar aqueles que são necessitados, assim como nós tentamos, não é? Com o pouco que nós temos. Se nós tornarmos simplesmente orgulhosos por aquilo que nós temos, estamos verdadeiramente por a nossa fé em questão. Não é? E infelizmente é esses abusos que têm acontecido. Nós, se formos ver o Papa, se formos ver o Vaticano,
as riquezas, tanto o ouro que lá existe, né? Tantas riquezas que existem, estamos a ajudar as pessoas com isso? Eu acho que não. Seria muito maior ajuda se, em vez do ouro estar lá colado nas paredes e dentro dos cofres, se ajudássemos os pobres, se ajudássemos os necessitados. Né? E eu acho que isso é algo muito essencial. Por isso, os títulos, para nos orgulhar, não nos vão ajudar nada. O que nos ajuda é fazer a vontade de Deus e fazer aquilo que o Pedro fez. Aquilo que eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te entrego. Se esse for o nosso estilo de vida, nós partilhamos a nossa fé e nós partilhamos aquilo que Cristo nos oferece, né? Eu acho que é algo muito mais importante do que qualquer coisa que nós possamos alcançar humanamente, né? E por isso, vamos ter isso em mente, né? Vamos perceber que os ministérios apostólicos existem, o ministério apostólico existe. Vamos desejar que Deus nos revele qual destes ministérios Ele nos quer dar, ou se é outro tipo de ministério que Ele nos queira dar, né? Mas em alguma direção destas Ele sempre nos vai dirigir, né? Mesmo se nós nunca sejamos reconhecidos como evangelistas, mas se andamos nas ruas a pregar, nós somos evangelistas, né? Mesmo que nós nunca sejamos reconhecidos como pastor, mas se nós temos uma célula, né, que estamos a apoiar pessoas, ou se estamos a apoiar, digamos, mesmo se tivéssemos uma escola cristã, né, no caso que temos na República Dominicana, podemos dizer que a diretora é como se fosse a pastora daquelas crianças, né? Ela está a transmitir a palavra, está a ter a responsabilidade para aquelas crianças para que possam não somente aprender o ensino básico, né, mas que possam também aprender da fé de Cristo. Né? Podemos dizer, mesmo que não seja pastora, é pastora pelo ministério que Deus lhe tem dado, ou professora, ou doutor, né? Há tantos ministérios que Deus nos capacita, e isso devemos buscar, e não o título por trás desses ministérios, não? Os países mais cautelosos por esses exageros, a Europa podemos considerar que vai em primeiro lugar. Não se encontra muito esses exageros. Nos Estados Unidos, na América Latina, a África, há exageros completos. Já cheguei a ver vídeos, um suposto apóstolo, quando ele prega não pode pisar no chão, tem que estar por cima das pessoas, não pode pisar no chão o tempo todo a pregar. Eu não sei como é que a casa dele vive, então, se eu sou na igreja que ele não pode pisar no chão, e é verdade, as pessoas, as variadas, ele começa e se trocam, e outro também que já vi também, apóstolos, o que é que fazem? Cadeira branca, corada branca, enquanto ele está a pregar, ele fica não sei se o padre conhece, tipoia, né? 4 pessoas, e ele fica no meio. Sim, como o faraó árabe. Então, é uma confusão total. Sim. Ele diz que está a pregar porque é um homem santo, não pode pisar no chão. E em casa, como é que eu piso? Como é que eu vou à casa de banho? Tem as mesmas necessidades como os outros também, não é? Mas pronto, isso infelizmente não vamos conseguir mudar. O que nós temos que perceber é que Deus nos dê sabedoria e compreensão para suportar isto tudo, né? E não vamos olhar para isso porque isso pode nos desmotivar. Vamos olhar para aqueles que estão aí perdidos e ajudar aqueles que verdadeiramente necessitam, né? Irmão António, que acho que queria dizer alguma coisa? Nem leva uma Bíblia, o outro que tem que levar a Bíblia para ele. Isso também já vi, né? Mas pronto. Irmãos, então vamos, para não perder o nosso tempo de compensação, né? Porque senão temos que ir sempre a prolongamento e depois ficamos cansados, né? Nós já nas últimas semanas temos aprendido isso. Deus vos abençoe.